Então, pessoal, para dar a hoje, uma pessoa muito especial. Então, Fernando! Boa noite. Boa noite. Pessoal, que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Poder ajudar vocês. Vai fazer ótimo. Let's go. Agora, se vocês entenderam Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigado. Tira uma dúvida para mim. Vocês estão no grupo de hoje, no grupo de formação. Fala, é um grupo de Formação. Isso para mim faz toda a diferença. Por que faz diferença? Se fosse no J, eu iria fazer uma pregação. Aqui nós vamos fazer uma palestra com o intuito de quê? Levar a formação. Então ela tem um viés um pouco diferente, certo? Então ela é um pouco mais dinâmica, um pouco mais participativa, certo? Então eu vou precisar da ajuda de vocês, beleza? Quem está com a Bíblia aí, levanta a mão para mim. Preciso pelo menos 14 pessoas com a Bíblia, entendeu? Pode pegar o celular, vai lá. Quem mais? 2. Depois eu volto quem está com o celular. Tá, pode ficar então, vai lá. Pode ficar. Vai lá. Não precisa pegar agora não, você só pegar na hora que eu pedir. Quem está com a Bíblia já vai marcando de uma vez. Não? Joia. Beleza. Ó, agora você vai me ajudar aqui. Fica com essa aí, depois vocês vão passando para os outros. Beleza? Pessoal, o que nós precisamos fazer? O tema que pediram para a gente discutir hoje é as profecias do Antigo Testamento e seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, esse é o tema para nós. As profecias lá no Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias na pessoa de quem? Jesus Cristo. Então, nosso objetivo é fazer uma relação entre essas profecias que foram feitas lá no Antigo Testamento e como, e se de fato elas foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Perfeito? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Mas para a gente poder falar dessas profecias, a gente precisa primeiro parar e pensar algumas coisas e ter convicção de algumas coisas. O que, por exemplo, profecia? O que é profecia? É a primeira coisa. Eu poderia já abrir a Bíblia ali e falar, olha, lá no Antigo Testamento, certo? Um dos profetas profetizou que o Senhor mandaria o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador, e provar para vocês na Bíblia. Mas se você não souber o que é uma profecia, se você não tiver bem claro, convicto do que é uma profecia, da finalidade de uma profecia, isso não vai ter importância, certo? Então, o primeiro passo que a gente precisa ter, o primeiro passo que a gente precisa ter é convicção do que de fato é uma profecia, beleza? Esse é o primeiro passo. Quando eu falo em profecia, o que vem na cabeça de vocês? Show! É um acontecimento que é anunciado por Deus através de uma pessoa. Perfeito! Mandou bem. O que mais? Oi? Promessa? Profecia e promessa é a mesma coisa? Ou ali, ó, bom questionamento. Profecia e promessa é a mesma coisa? Mas quando vem de Deus. Aí, garoto, beleza. Diante da sua pergunta, qual foi o exemplo que eu pensei? Meu filho, eu posso prometer para o meu filho, olha, eu vou assistir futebol com você no sábado.
Mas aconteceu alguma coisa e eu não assisti. Eu faço a promessa. A profecia não parte assim. Não depende única e exclusivamente de mim. A promessa sim, a profecia não. Agora o nosso amigo complementou bem. No Antigo Testamento nós temos uma série de promessas, mas são promessas feitas por Deus. Aí é diferente. Então, se a gente guardar essa diferença entre a promessa e a profecia, é diferente. Aí você vai falar, Fernando, mas por que você está dizendo isso? No nosso meio, no grupo de jovens, no meu meio, no grupo de oração, as pessoas podem fazer promessa, algo natural das pessoas, certo? E podem também não cumprir essas promessas, perfeito? E outra coisa que a gente ainda tem de agravante ainda, é as pessoas que muitas vezes fazem as promessas em troca de um milagre, de um benefício dado por Deus, certo? Então a gente precisa ter cuidado com isso, para a gente não usar Deus como moeda de tempoca para aquilo que a gente precisa, perfeito? Então beleza, o que mais que a gente poderia chamar de promessa? O que mais que a gente poderia entender como promessa? Ele falou um acontecimento que é revelado por Deus através de uma pessoa. Tem mais o que a gente pode falar de profecia? Promessa não é profecia. Tem mais algum? Parou por aí? Já tá bom? Já fica satisfeito com a definição dele? Depois nós vamos ver mais algumas. Foi dado quando o povo precisava de esperança. Então aí é mais um objetivo da profecia. Nós vamos ver que a profecia ela tem basicamente 4 objetivos. Um deles é encorajar, é dar esperança, certo? Tranquilo? Agora vamos lá. De onde veio essa ideia de profecia? Então vamos fechar na ideia dele aqui, de que é um acontecimento dado por Deus para um determinado povo. Mas de onde surgiu essa ideia de profecia? Foram homens que criaram essa ideia de profecia? Foi Elias, né? Que virou e falou, não, eu estou profetizando para o povo aqui, eu estou anunciando que Deus vai fazer isso. Será que foi Joel que virou e falou, eu vou falar para o povo aqui que Deus vai fazer isso, e eu vou rezar para Deus fazer? Será que foi assim que aconteceu? Sim ou não? Não. A profecia não é algo humano, não é algo que foi criado de parte do ser humano. A profecia é algo de Deus, é um dom de Deus, um carisma de Deus. E para a gente começar a entender, para a gente começar a pensar na profecia, nós vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 São Paulo, carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos pegar no versículo 5, só para a gente adiantar um pouquinho. E nós vamos ver que a profecia, assim como inúmeros outros dons espirituais, não são dons, não são coisas criadas por homens, mas concedidas pelo Espírito Santo. É algo que é de Deus. Então, a profecia não é algo criado por esse movimento ou por aquele movimento, mas é dado por Deus, certo? E tem uma finalidade, tem um objetivo, tem um propósito, perfeito? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 5, vai dizer o seguinte: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças. No mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, peraí, quem reparte esses dons? O Espírito Santo. Então, todos esses dons que nós elencamos aqui não são criações humanas, não é algo criado pelo homem, não é algo pensado pelo homem, mas é algo dado por Deus através do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de profecia, nós estamos falando de um dom, de uma graça dada por
Deus dado, distribuído pelo Espírito Santo. Perfeito? Então, isso é a primeira coisa que precisa ficar claro para nós. Quando a gente fala em profecia, então, pensando no conceito de profecia, a profecia é uma revelação de Deus para o seu povo ou para uma pessoa, certo? Em um dado momento, certo? Então, a profecia é uma revelação de Deus para o seu povo. E essa revelação, ela tem como finalidade instruir o povo diante de uma situação que aquele povo está vivendo ali, certo? Ou até mesmo mostrar para aquele povo o que ele vai fazer na vida daquele povo ou na vida de uma pessoa em um determinado momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, a profecia é uma revelação dada por Deus, certo? E se a gente for buscar, eu tomei como referência para preparar esse momento, a apostila da renovação carismática trata de dons e carismas, certo? E aí eles vão trazendo algumas definições para nós. E aí eu selecionei 3, fica mais fácil para a gente poder entender. Ele vai dizer o seguinte: a profecia é um dos meios que o Senhor tem para comunicar com o seu povo. A profecia é um dos meios. Deus tem várias formas de se comunicar com o seu povo, mas a profecia é uma delas. E é um dos meios mais eficientes para Deus poder o quê? Alcançar o povo de uma vez só. E por que é um dos meios mais eficientes? O natural é que todos nós conseguíssemos ouvir a voz de Deus. Esse é o natural, certo? Mas para ouvir a voz de Deus, nós precisamos de oração pessoal, de intimidade com Deus, da unção de Deus, para a gente ouvir e ter a certeza que a voz é de Deus. Mas muitas vezes nós, tomados por preocupações, tomados por uma série de coisas, nós confundimos as várias vozes que vêm à nossa cabeça, do dia a dia, do cansaço, da correria, das preocupações, certo? E muitas vezes nós nos perdemos. Aí quando nós começamos a nos perder, Deus usa aquele, certo? Que é do interesse dele, certo? Que às vezes tem uma intimidade maior com ele, e Deus o usa para ser profeta para aquele povo, para chamar aquele povo, para exortar aquele povo. Então, a profecia é um dos meios que Deus se utiliza para falar com a gente, certo? Para trazer a sua mensagem, para trazer a sua revelação para cada um de nós. Um segundo, que chamou bastante atenção: profecia são palavras de Deus, palavras de vida, que levam a comunidade e as pessoas a terem vida em abundância. Está lá em São João, capítulo 10, versículo 10. Então, é a palavra de Deus que dá vida, que edifica, certo? Que restaura o nosso ser, que restaura o quê? A comunidade. E aí a gente precisa prestar atenção, depois eu vou falar um pouquinho mais. Quando a gente pega os dons espirituais, a gente tem uma hierarquia dos dons. O primeiro dom é o dom de línguas. São Paulo veio e falou: olha, desejava eu que todos vocês tivessem o dom da oração em línguas, mas desejo muito mais que vocês tenham o segundo dom, na hierarquia, subindo ali a escada, que é o dom de profecia. Mas por que São Paulo fala isso? Que ele queria que todos tivessem o dom da oração em línguas, mas desejava muito mais que todos tivessem o dom da profecia. Porque a oração em língua, ela edifica a pessoa. É a relação da pessoa com Deus. E a profecia, ela tem uma conotação muito mais ampla. Qual que é o papel da profecia? É edificar a assembleia, é edificar a igreja. Então a profecia, ela pode ser pessoal, mas ela tem, em sua grande maioria, em sua essência, a comunidade. É Deus usando de alguém para falar com aquele povo, certo? E isso é magnífico, isso é fantástico. Por isso nós temos os grandes profetas, Elias, Eliseu, vários outros, Joel, certo? Que falava e falava para toda uma sociedade, que chamava a atenção da sociedade, que revelava aquilo que era o plano de Deus para aquele povo e para aquela sociedade. Perfeito? O terceiro ponto para a gente fechar essa parte da profecia. A profecia é a faculdade de acolher no íntimo do pensamento
e transmitir em palavras inteligíveis as revelações de Deus. Então vamos lá, é a faculdade, ou seja, a capacidade de acolher no íntimo. Peraí, o profeta é aquele que tem uma intimidade tão grande com Deus que ele consegue acolher a palavra de Deus com o processo de discernimento e separar o que é humano, o que é dele, daquilo que de fato é de Deus. E isso só é possível através da intimidade com Deus, certo? E dali ele consegue entender aquela mensagem de Deus. Movido pelo Espírito, ele consegue transformar aquele sentimento de Deus, aquela mensagem de Deus, em palavras, o quê? De forma que as pessoas entendem. De forma que as pessoas compreendem. E detalhe, Deus usa o profeta e fala de acordo com a cultura daquele povo, de acordo com a realidade daquele povo. E por que Deus faz isso? Porque se Deus quer comunicar com o povo, ele não vai usar o profeta para falar algo que o povo não entenda. Ele vai falar diretamente com aquele povo, na realidade, da forma que aquele povo entenda e compreenda. Certo? Então, a profecia é Deus, a palavra de Deus sendo revelada para as pessoas, para a sociedade, para a Assembleia. É a revelação de Deus. E é Bíblia. Fechou, tranquilo. Agora, para a gente ter profecia, nós precisamos ter o que mais? Oi? Os profetas. Show de bola. Não tem profecia se não tiver o quê? Profeta. Não tem profecia se não tiver profeta. Então, para ter profecia, precisa ter o quê? Profeta. E se nós pegarmos no Antigo Testamento, nós vamos ver que nós temos o quê? Um monte de profeta. Mas como que nós podemos definir um profeta? O que seria um profeta? Aquele que faz profecia, certo? Mas geralmente, na linguagem bíblica, nós dizemos que o profeta, ele é o porta-voz de Deus. Por que nós dizemos que ele é o porta-voz de Deus? Porque o profeta não traz aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, aquilo que ele entende, certo? Ele traz aquilo que é de Deus. Então Deus usa o profeta, certo? Da sua capacidade intelectual, do seu intelecto, usa do seu coração, da sua abertura de coração, da sua intimidade, do seu temor, para poder transmitir a sua mensagem. Então o profeta é o porta-voz, é aquele que anuncia, que revela a mensagem que é de Deus. Não é a mensagem dele, é a mensagem de Deus. Só que muitas vezes o povo não consegue ter esse discernimento. E o povo começa a se apegar ao profeta e não à mensagem. Então há uma diferença. O profeta é um homem de Deus, é um homem ungido, certo? E é um homem que precisa ser respeitado, é um homem que precisa ser o quê? Ouvido, certo? Mas eu preciso ter bem claro que a mensagem não é do profeta, a mensagem é de Deus. O profeta, ele é o quê? O instrumento de Deus. E se a gente voltar lá na Bíblia, nós temos inúmeros profetas, certo? Elias continua profetizando até hoje? Não? Tá bom, tudo bem. Eliseu continua profetizando até hoje? Joel, vocês têm contato com Joel aí? Ele tem profetizado? Malaquias? Por que esses caras não estão profetizando mais? Oi? Porque eles profetizaram na época deles, certo? Mas e agora? Então não tem mais profecia? Profecia foi só no Antigo Testamento? Acabaram essas profecias? Não? Uai. Então quem são os profetas hoje? As pessoas, naquela época também eram as pessoas. Mas quais pessoas? Por que eu estou provocando vocês? Em cada época Deus suscita profetas. E Deus suscita entre aqueles que têm uma maior abertura de coração para a graça dele. Então em cada época nós temos o quê? Profetas. Em cada época nós temos profetas. Talvez hoje nós tenhamos um pouco mais de dificuldade para identificar esses profetas. Mas mesmo assim no nosso meio nós temos. O Monsenhor Jonas até pouco tempo.
Padre Léo, muito pouco tempo. Certo? Papa João Paulo II, muito pouco tempo. Nós temos outros pregadores que continuam profetizando, mas hoje talvez é mais difícil para a gente ouvir a voz deles. Mais difícil não por estar longe, porque os meios de comunicação nos possibilitou estar mais perto. Mais difícil no sentido de que muitas vezes são muitas vozes que nos roubam da presença de Deus. O Frei Gilson, com um trabalho espetacular. Então, Deus vai, a cada época, a cada momento, suscitar novos profetas. Perfeito? E vai chegar um momento, assim como o Monsenhor passou, o Monsenhor Jonas passou, o Padre Léo passou, o Papa João Paulo II passou, o Frei Gil está aí, tem vários outros. Mas vai chegar uma hora que Deus vai precisar o quê? De quem? Não foge da raia, não. Deus vai precisar de nós. Mas será que estaremos com o coração aberto, íntimo de Deus, para sermos instrumentos dele? Ou será que nós vamos deixar a nossa geração passar sem conversa? Entendeu a provocação que eu estou fazendo? Então, quando a gente fala do profeta, o profeta é o porta-voz de Deus, ele traz a mensagem de Deus. E aí, trazendo algumas definições do profeta, Deus utiliza-se de alguém para dizer aos homens o que ele pensa sobre a situação presente, ou qual a sua intenção para o futuro. Se nós voltarmos na palavra, qual era o contexto das profecias? Era sempre um momento de dificuldade que o povo estava vivendo. Era um momento em que o povo estava ali, às vezes desesperado, perdido em uma determinada situação, sem saber o que fazer. Mas no meio daquele povo tinha alguém com o coração aberto a Deus, com o coração voltado para Deus. Então Deus se usa dessa pessoa, desse profeta, para poder falar com o povo, para trazer para o povo uma esperança, para encorajar o povo. Em outros contextos, a sociedade, o povo estava se desviando de Deus, estava se afastando de Deus, mas naquele meio tinha alguém ali que resistia e que queria permanecer na presença de Deus, fiel a Deus. Deus usava então aquela pessoa para quê? Exortar aquele povo. Não faça isso, está errado. Quando Deus usou Elias para ir lá no rei e falar com ele: olha, você está conduzindo o povo para a perdição, para o pecado, não é essa a vontade de Deus. Porque toda a sociedade estava se afastando de Deus. Mas Elias permanecia firme, permanecia fiel. Então Deus utiliza-se de Elias. Certo? Para quê? Para trazer para aquele povo uma revelação sobre o que eles devem fazer aí. Ou sobre o futuro. Sobre aquilo que vai acontecer no futuro. Certo? Que vai ser feito por Deus no futuro. Agora a gente precisa ter cuidado. Profecia e adivinhação é a mesma coisa? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Profecia é um dom, vem de Deus. É transmitir a revelação de Deus. Não é ficar adivinhando o futuro, prevendo o futuro. Não, nada disso. Esquece isso. Tá? Então, profecia é dom de Deus. Ainda sobre o profeta, o que a gente precisa parar para pensar? O profeta fala sobre a influência sobrenatural do Espírito. É outro dado importante. O profeta fala sobre a influência sobrenatural do Espírito. Se o profeta revela a mensagem de Deus, ele precisa estar conectado com Deus ali, numa intimidade tão profunda, mas tão profunda, que ele é o que? Conduzido pelo Espírito Santo. Por isso nós dizemos que ele está ligado, influenciado, de forma sobrenatural, pelo Espírito. O Espírito é o Espírito Santo, que é aquele que distribui o quê? Os dons, certo? Então, o profeta fala sobre a influência sobrenatural do Espírito, abrindo-se o seu ser para isso, transformando-se em porta-voz de Deus, para verbalizar as palavras de Deus para ele. Certo? Uma outra definição: o Espírito unge o profeta, ou aquele que se abre a Deus, e inspira-lhe as palavras a serem ditas. Então a palavra não é dom. Por mais sábio que o cara seja, a palavra não é dele.
Por mais simples que o cara seja, a palavra não é dele. A palavra foi colocada em seu coração pelo Espírito Santo. Agora, detalhe: uma vez que a palavra é colocada no coração, agora depende da proclamação dessa palavra, o anúncio dessa palavra. E aí o anúncio sim depende do quê? Do homem. Porque muitos deixam de profetizar porque tem medo, porque acham que às vezes aquilo não é o Espírito de fato, é da cabeça, da mente humana. Muitos têm vergonha. Muitas pessoas são tão ungidas, tão íntimas com Deus, que elas têm o dom da profecia, mas elas se calam, por achar que não são capazes, por não entender a palavra, entender que o Espírito Santo usa aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Tem pessoas que são tão íntimas, mas tão íntimas com Deus, que elas têm o dom, mas elas se acham incapazes. E aí Deus coloca no coração e a pessoa, Jesus, cara, eu só não falo. Lógico que para falar a gente precisa passar por um processo de disciplina, para saber se é de fato ou não de Deus. Perfeito? Mas enfim, se eu tenho profecia, eu preciso ter profeta. Perfeito? Falamos da profecia e falamos do profeta. Agora, eu posso entender então a profecia como sendo um dom de Deus, uma graça dada por Deus. Dom significa o quê? Presente que Deus nos dá. Perfeito? E por que Deus nos dá a graça, o presente da profecia? Porque Ele quer fazer uso desses dons. Os dons que o Espírito Santo distribui a cada um de nós, Ele distribui para que sejam colocados em prática, para edificar, aumentar a fé, solidificar a fé de quem? Da comunidade. Deus não concede, Deus não dá um dom a uma pessoa em benefício próprio, para que seja usado só para aquela pessoa, para edificação só daquela pessoa. Deus dá os dons, sim, os dons, para quê? Para que sejam usados em prol da... O que adianta você ter o dom de curas se você não curar? Se através de você Deus não curar as pessoas? O que adianta você ter o dom da palavra de ciência se não for para melhorar a vida do teu irmão, das pessoas da tua comunidade? Do que adianta você ter a profecia se não for para quê? Edificar. Então perceba que Deus dá os dons, não é porque eu sou bonitinho e Ele me dá esse dom, provar que eu sou profeta aí. Quem está chegando? Profeta Hernando. Não é para isso. Ele dá o dom da profecia para que eu coloque a serviço da comunidade e possa o quê? Edificar a comunidade. Por isso, está lá na Bíblia, os dons o quê? Espirituais. E eu comecei esse momento citando São Paulo. São Paulo vai dizer o seguinte, olha só, lá em 1 Coríntios 14, de 1 a 5, não precisa pegar comigo, né? São Paulo aconselha a aspirar os dons, mas sobretudo ao dom da profecia. Por quê? Porque ele que edifica a assembleia, a igreja, certo? Segundo, a profecia é fruto de quê? E essa parte é fantástica. Para a gente profetizar, primeiro depende de Deus, porque é o Espírito Santo que segura os dons, certo? Mas até chegar em uma profecia, até a pessoa se tornar um profeta, ela precisa trilhar um caminho, certo? O primeiro caminho é a oração, é a vida de oração. Você não vai ver, a não ser que Deus queira, um profeta que não tenha vida de oração. Então o primeiro passo para a gente chegar lá na profecia é vida de oração. Por quê? Porque a vida de oração, ali na disciplina, na entrega, na abertura de coração, alargando os nossos ouvidos espirituais, a nossa escuta espiritual, nos leva ao segundo degrau. Qual que é o segundo degrau? Primeiro é a oração. A oração nos leva a um degrau superior, que é isso, garoto. Que é o quê? A intimidade com Deus. Certo?
através da oração, daquele encontro diário, pessoal com Deus, nós vamos nos tornando mais íntimos. Se eu encontro com meu irmãozinho aqui todos os dias, a gente encontra em determinada hora. A gente encontra todo dia, naquele mesmo horário, no mesmo lugar, bate um papo, conversa. Quanto mais o tempo vai passando, como é que vai ficando a nossa amizade? Mais perto. Nós vamos nos tornando mais. É isso que acontece na oração. Todo dia eu encontro com Deus, todo dia eu encontro com Deus, todo dia eu paro para falar com Deus, todo dia eu paro para conversar com Deus. Eu vou me tornando cada vez mais íntimo de Deus. E quanto mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus, maior é o quê? A unção, a ação, a presença de Deus no mundo. Então a unção seria o terceiro degrau. Oração, intimidade com Deus, unção. E é a partir da unção que nós temos ali o quê? Aquele sensor que abre a nossa mente, o nosso coração para o querer de Deus. É aí que nós estamos prontos para que Deus possa falar com a gente. E a gente possa o quê? Ser profeta. Se olharmos para trás, todos os outros profetas tinham essa interpretação. Se olharmos para os tempos atuais, se olharmos para os tempos mais próximos da gente, como o Senhor Jonas, Padre Léo, todos eles tinham o quê? Esse mesmo passo. Por que talvez está mais difícil a gente identificar profetas? Primeiro, que muitos de nós não temos rezado, orado. Não temos vida de oração. Segundo, mesmo os que oram, alguns oram de forma muito superficial, sem abertura de coração, muito mais para cumprir tabela. Certo? E se nós não temos vida de oração, nós não temos intimidade com Deus. Se nós não temos intimidade com Deus, nós não temos unção. Se nós não temos unção, dificilmente vamos nos abrir a graça de Deus na nossa vida. E aí dificilmente nós vamos ter o quê? Profecia. Perfeito? Por isso tem ficado muito difícil no nosso tempo as profecias. O próximo ponto, tá? A profecia, então, ela tem a finalidade. A finalidade básica, essencial, é edificar a igreja. Mas edificar como? A partir do momento que a gente vai estudando, a gente percebe 4 objetivos da profecia. A profecia, ela serve para consolar. Quando o povo está lá no momento de desespero, acha que tudo está errado, está dando tudo errado, Deus vem, utiliza de alguém e consola aquele povo. Não tenhas medo. A Deus fala com José, não tenhas medo. Quantas vezes na Bíblia Deus fala com as pessoas, não temas, não te atemorize, não tenhas medo. Certo? Isso tudo. Ao mesmo tempo, encorajando. Então, ó, consolar, encorajar, exortar e instruir. Então, quando nós falamos da profecia, ela tem basicamente essas 3 funções. Certo? Consolar, encorajar, exortar e instruir o povo, a sociedade, a assembleia, a igreja. Certo? É Deus falando com aquele povo o que o povo precisa ouvir e principalmente o que o povo precisa fazer. Certo? É o meio então que Deus encontra para chegar até o Senhor. E aí, para a gente fechar, tá? Quanto ao destinatário, uma profecia pode ser, primeiro, pessoal. Pessoal em que sentido? Dirigida diretamente a uma pessoa na oração pessoal ou através de alguém que ora por ela. Certo? Qual é o seu nome? Clara. A Clara tem uma vida de oração, tem uma vida de intimidade com Deus. Então a profecia pode ser pessoal. Ela pode se colocar ali diante de Deus, prostrar ali diante de Deus em oração, e Deus fazer uma profecia para a vida dela. Deus pode virar para ela e falar, olha, Clara, não tenha medo, tome essa decisão. Eu estou com você. Então a profecia é diretamente. Agora, ela pode estar passando por um momento de dificuldade, e ela é o nosso irmão aqui, nosso irmão, um homem de Deus, um homem de fé, e pede para ele orar com ele. Se ele tem vida de oração, se ele tem intimidade com Deus, se ele é um homem ungido,
ele vai orar por ela. E Deus pode falar através dele para ela. Isso nunca é muito de coisa. Lógico, você precisa saber para quem você vai pedir a oração. Se a pessoa é de fato, se ela passa nesse crivo, sabe que tem vida espiritual, tem intimidade com Deus, tem missão. E detalhe, a profecia dele vai gerar paz no seu coração. A profecia, ela vem de Deus. Como que eu sei se essa profecia, se aquilo que a pessoa está falando é de Deus ou não? Primeiro crivo, a profecia, ela está em conformidade com a palavra de Deus. Se no nosso meio alguém começar a profetizar aqui, mas o que a pessoa está falando é contra o que está na palavra de Deus, pula fora. Certo? Segundo, se o cara está profetizando, mas o que ele está profetizando é contra aquilo que é a doutrina da igreja, pula fora. A missão, o objetivo, a finalidade da profecia é edificar, não gerar confusão. Certo? Não gerar confusão. Então, se não tiver conformidade com a palavra de Deus, se não tiver conformidade com a doutrina da igreja, cuidado. Pode ser que a pessoa esteja expressando ali uma vontade humana, um pensamento humano, não uma vontade de Deus. Porque a profecia, ela gera nas pessoas o quê? Esse desejo de seguir a Deus, de se converter a Deus. E ela gera paz no seu coração. Porque uma vez anunciada, você sente a presença de Deus no seu coração. Perfeito? Então ela pode ser pessoal, mas ela pode ser também comunitária, que é o que acontece na maioria das vezes. Vocês estão aqui reunidos em oração, em intimidade com Deus. Aí vocês fizeram um momento de oração, vocês fizeram um momento de louvor, vocês fizeram um momento de entrega. Aí Deus usa um de vocês para fazer uma profecia para vocês. Olha, o JSC será abençoado por isso, por isso, por isso. Deus revela algo que vai fazer com isso. Essa é uma profecia comunitária. Deus usou uma pessoa, mas com a finalidade de falar para o mundo. E é interessante porque Deus não deixa dúvida na profecia. Quando é de fato de Deus, a gente não fica com dúvida. E por que não fica com dúvida? Deus deu a profecia para o irmão. No mesmo instante que Deus dá a profecia para o irmão, Deus dá para o outro. Deus dá para o outro. Só que não necessariamente eles vão falar, porque o irmão falou primeiro. Mas aí como vocês edificam a comunidade? Confirma. Eu confirmo. Era esse o sentimento que estava no meu coração. Era isso que estava no meu coração. Então a confirmação, ela é fundamental. Por quê? Porque você ali então tem certeza de que, opa, é Deus. Quando o irmão profetiza e a comunidade confirma, os demais ficam em paz, porque sabe que é de Deus. Se gerou dúvida, certo? Então ela pode ser pessoal, ela pode ser o quê? Comunitária. Depois a gente fechar. Quanto à forma, a profecia pode ser direta, pronunciada em língua compreensível. No nosso caso, em português. Meu irmão vai profetizar aqui para nós. Ele vai anunciar como? Em inglês. Para nós, aqui do ou em oração em língua ali, que a gente não vai entender nada. Não, essa língua não é profecia. Se Deus quer falar com a gente, Ele sabe o que eu entendo, Ele sabe o que você entende, Ele sabe qual é o outro. Então Ele vai falar de forma que a gente... Certo? Agora, a profecia, ela pode ser também indireta. Indireta como? Nós estamos em oração, certo? Mas Deus colocou no coração do irmão o versículo bíblico. Nós estamos orando aqui diante de um problema, diante de uma dificuldade, a gente não sabe o que vai fazer, o grupo está passando um aperto, o grupo está passando um perrengue, aí você se coloca em oração. Aí Deus suscita no coração do irmão um versículo bíblico. Na hora que alguém proclama aquele versículo bíblico, você entende? Essa é a profecia de Deus. Podemos acalmar o nosso coração, que Deus vai fazer isso. Certo? Deus pode falar conosco também pela profecia, através de sonhos. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos vídeo, certo? São formas mais difíceis de acontecer, mas são formas prováveis de acontecer.
Tá? Agora, a gente precisa ter muito cuidado, certo? Porque nem tudo que os pregadores falam, nem tudo que as pessoas falam é profecia. Então a gente precisa estar em intimidade com o Espírito Santo para a gente ter o discernimento e saber se aquilo é de Deus ou não. Passou no crivo da palavra, não está contra a palavra, não está contra a doutrina da igreja, gerou paz, desejo de estar perto de Deus, louvar a Deus, é profecia. Se não passou nesses 3 crivos, cuidado. Perfeito? Então, essa é o quê? A ideia da profecia, que é tão importante e essencial para nós. Agora, o que a gente precisa fazer então? A profecia é bíblica, está na Bíblia. Agora nós vamos pegar e olhar a profecia da pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos ver, peraí, será que as profecias funcionavam mesmo? Será que as profecias aconteciam e elas eram cumpridas? Porque toda profecia, ela tem o seu tempo. Eu podia pegar inúmeras aqui, mas o nosso tempo não dá, o nosso tempo não permite. Então nós vamos pegar algumas voltadas para a pessoa de Jesus Cristo, para a gente poder ver como que essas profecias aconteceram, como que elas foram cumpridas. E a gente poder finalizar. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão me ajudar, certo? Alguém pegou o papelzinho que está aí, o número 1, primeiro, que está na palavra Isaías 7,14. Está com quem? Está com você? Vamos lá. Isaías, Antigo Testamento. Agora eu está com ele? Lá no Antigo Testamento. Isaías está, o profeta Isaías está muito tempo antes de Cristo. Mas não é 2 semanas antes de Cristo, não. É muito tempo antes de Cristo, certo? Isaías, perfeito, vai falar sobre Cristo. E olha o que Isaías vai falar sobre Cristo. Isaías 7,14. Quem vai proclamar para nós? Por isso, o próprio Senhor nos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Deus conosco. Em outras traduções, Emanuel. Deus conosco. O que Isaías está falando? Muito antes de Cristo, o Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem, já dá para saber quem é a virgem? Já? Conceberá e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Significa Deus. Essa é uma profecia feita pelo profeta o quê? Isaías. Essa profecia no meio daquele povo, naquele contexto, aquilo que nosso tempo não dá. Mas essa profecia seria de quê? Exortação? Seria de quê? Consolação, de ânimo, certo? Olha, mantenha-se firme, coragem. O próprio Deus nos dará um sinal, certo? E será que essa profecia se cumpriu? Quem pegou o número 2 aí? Está lá em Mateus 1, 21, 24. Aí? Vai lá, irmão. Ela dará a luz ao filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem considerará e dará a luz ao filho, ao qual será dado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Acordando do sono, José fez como lhe tinha ordenado o anjo do Senhor, tomou consigo sua esposa. Show. Palavra da salvação. Ele começou o versículo 1 dizendo o seguinte: ela dará o quê? Ela quem? A Virgem. Ela quem? Maria. E esse filho será filho do Altíssimo. Será o Deus conosco. E aí o que ele completa dizendo? Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Então o nascimento de Jesus, ele foi profetizado lá no Antigo Testamento. E o nascimento dele é o cumprimento dessa palavra, dessa profecia que foi dada lá atrás pelo profeta Isaías. E aqui eu peguei um exemplo, certo? Que é o nascimento de Jesus. Segundo ponto, vamos lá. Quem pegou 3 para nós? 2 Samuel 7,16. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e teu trono está firme para sempre. Show de bola. Ele está falando de qual reino? Aqui de Saul, Saul, que é de qual descendência? de Davi. De Davi.
certo? Então ele está falando que da descendência de Davi virá um rei, certo? E se a gente pegar em outras traduções, um reino que não terá fim. Então ele está honrando ali o que? A descendência de Davi. Qual que é o profeta que está anunciando isso? Samuel. Perfeito? Agora, será que essa promessa se cumpriu? Nós já vimos que Jesus nasceu. A primeira promessa lá, a primeira profecia foi cumprida, certo? E agora, será que Jesus é de fato da descendência de Davi? Quem pegou Mateus 1:1? Programa. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Davi era filho de Davi. Ó, Jesus era filho de Davi? Eu achei que foi de José. José é pai do Espírito Santo, pai de Jesus. Mas a Bíblia está falando que é filho de Davi. Por quê? Porque ele está falando a descendência de Davi. Há quanto tempo Samuel está o quê? De Mateus, que está narrando esse evangelho, o nascimento de Jesus. Ou seja, a profecia se cumpriu, certo? Então a gente vai fazer esse paralelo e a gente consegue perceber isso claramente. A profecia que é dada por Deus não tem dúvida, ela vai se cumprir. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus profetizar na sua vida, pode pular de alegria que vai acontecer. O que vai acontecer? Eu falo pular de alegria, pode ser que vai profetizar que você vai passar por um momento de dificuldade, né? Aí talvez você não vai pular de alegria, mas ele vai falar e o que ele falar vai ser cumprido, certo? Vamos lá, quem pegou para nós aí, número 5, Zacarias 9:9. Proclama. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém, eis que vem aí o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e bem montado no jumento, no porto de uma jumenta. Ele está falando de quem? De qual reino? Jerusalém. O povo? Jerusalém. Jerusalém é o quê? A terra prometida para aquele povo, certo? E ele está falando, tentando o quê? Alegrar aquele povo, falando para eles estarem firmes, que o teu rei vem aí e virá montada numa jumenta. É isso? Perfeito? A que episódio ele está fazendo referência? Domingo de Ramos. Que por sinal é? Agora, o próximo. O próximo domingo. Qual que é o profeta? Zacarias. Mas Deus usa Zacarias para falar com Jerusalém, para falar com o povo de Jerusalém. E essa profecia se cumpriu. Lógico. Quem está com o número 6 aí? Mateus 21, de 1 a 9. Joel, rapidinho, vai lá, senão ele vai mandar eu parar aqui. Aproximaram-se de Jerusalém quando chegaram perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, encontrastes logo uma jumenta amarrada e com ela o seu jumentinho. Desamarrai-os e fazei. Se alguém disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele, sem demora, os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo da profeta. Dizei a filha de Sião: Eis que teu rei veio a ti, cheio de doçura e montado numa jumenta, uma jumentinha, filho daquele. Ela o julga. Zacarias 9:9. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seu manto e fizeram montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortando os ramos das árvores e espalhando-os no céu. E toda aquela multidão que o precedia e o seguia clamava: Hosana na cruz, Davi, bendito és aquele que vem no nome do Senhor, Hosana. Amém. Obrigado, irmãzinha. Isso aí. Obrigado. Domingo de Ramos. Jesus entrando em Jerusalém, sendo aplaudido, né, por aquele povo. É o rei que chega o quê? Numa jumentinha em Jerusalém. Certo? É o domingo de Ramos, é o que nós vamos ver agora. É mais uma profecia que se cumpriu. Agora a gente para e faz uma observação. Todas as palavras que vocês leram até agora, as 3 palavras que vocês leram, que é cumprimento da profecia, em todas elas, quem está narrando citou o profeta. Falou: olha, isso é para cumprir aquela profecia. Isso só foi possível por quê?
que Mateus teve conhecimento da profecia que foi feita lá atrás? Oi? Porque ela foi escrita. Ela foi escrita. Por isso a importância da gente se colocar em oração sempre com um caderninho e uma caneta. Por isso que é importante, se Deus der uma profecia para vocês no grupo, vocês anotarem. Porque tem outra história. Lá na frente, alguém vai poder olhar e falar, olha, lá atrás Deus falou para aquele povo e hoje Deus só cumpriu o que Ele prometeu. Se a gente não anota, corre o risco de se perder. Mas se a gente registra, está ali, está registrado. É por isso que os evangelistas puderam sempre citar, olha, está cumprindo aqui aquela profecia. Por quê? Porque ficou anotado, ficou registrado. E eles conheciam a história do povo. O que nós também precisamos fazer. Certo? E vamos lá para finalizar. O que a gente tem aqui? Pega para mim, quem está no oitavo aí? Deus. Peraí, desculpa. Isaías 53, é o sétimo. Perdão, depois o oitavo. Foi maltratado e exilioso. Não abriu a boca, como o cordeiro que se conduz a mata. Uma ovelha livre nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Show. Quem está falando isso? Isaías está dizendo que ele foi maltratado como uma ovelha nas mãos do tosqueador. Mas ele não abriu a boca. A que episódio ele está se referindo? Ou seja, essa profecia está fazendo referência ao que vai acontecer? Oi? Flagelação e crucificação de Cristo. Mais especificamente, pega o oitavo para mim. Mateus 27, de 11 a 5. Opa, não precisa ler de 11 a 54, pega o versículo 10 para mim. Tá. E deram pelo campo do olheiro, como o Senhor lhe havia prescrito. Jesus compareceu diante do governador e interrogou: Eis é o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Show, obrigado. Jesus diante de Herodes, diante de todas aquelas acusações, ele não abriu a boca. Essa é o cumprimento da profecia. Certo? Então perceba que agora nós estamos aproximando de quê? Da paixão e morte de Jesus Cristo. E aí, quando a gente continua lá, tá? Isaías 53, 3, então 9. É o 8 ou 9? 9. Vai lá. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento experimentado na dor, homem de vida de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Show. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. É Isaías que está falando com o povo, certo? Ele está profetizando que alguém foi desprezado e que ninguém tomou conhecimento dele. Olha o que está lá em João. Quem que é o próximo? Você? Olha aqui, João 1, começa no versículo 10. Show. Estava no mundo e o mundo não o reconheceu. O mundo foi criado por ele, mas eles não o perceberam. Vocês estão falando de quem? João está falando de quem? Jesus. E João 1, ele vai dizer o quê? No princípio era o Verbo, a palavra era Deus, que se encarnou e veio ao mundo. E Jesus Cristo. Mas o mundo não o reconheceu. Cumprindo a profecia. Perfeito? E fechando aqui, tá? Fechando, tem dois. O 10. Peraí. Salmo 21. Sou quem tá? Vai lá. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha vida. Show. Qual episódio que eles estão tratando? Jesus ali no Calvário, o que acontece? Assim que ele foi crucificado, o que os soldados fizeram? Repartem as vestes. Ah, mas se eu quero uma comprovação, se eu preciso estar na palavra, eu posso ir lá em Mateus, certo? Está lá em Mateus 27, 35. Depois do alheio crucificado,
desprezaram e dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta. Repartiram entre si minhas vestes e sobre o meu manto lançaram a sorte. Cumprindo o quê? A profecia. E o último ponto para nós. Quem está com Salmo 15, versículo 10. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos. Ninguém traz que vosso sangue conheça a corrupção. Joia. Ali é o Salmo de Davi, onde ele está fazendo a profecia sobre o que vai acontecer o quê? Com Jesus. Que é citado por São João também. Certo? Que ele não seria abandonado no sepulcro. Ele não seria abandonado na habitação dos mortos. E não conheceria o quê? A corrupção. Quem está com essa palavra? A última, 14. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Show. E a outra palavra, que é quando eles vão ao sepulcro e não o encontram mais. Como estivessem levantadas e voltas seu rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aqueles que estão vivos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele lhe disse, como ele estava em Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado. Mas ressuscitará ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. A ressurreição de por que buscais entre os mortos aquele que está vivo, aquele que ressuscitou. Então, nessa dinâmica que nós fizemos, o que fica claro para nós? Duas coisas. Primeiro, quando Deus faz uma profecia, seja pessoal ou que seja para a Assembleia, Deus cumpre. Não existe profecia que não foi o quê? Cumprida, que não foi o quê? Realizada. Certo? Então, se Deus profetizar na tua vida, pode ter certeza que Ele vai fazer. Se Deus profetizar no teu mundo, pode ter certeza que Ele vai fazer. Certo? Essa é a primeira coisa. E qual que é a segunda coisa que a gente, qual é o segundo ensinamento que a gente tira aqui? Tudo no Antigo Testamento nos direciona para a pessoa de quem? Jesus Cristo, o Salvador. Aquele que veio nos redimir do pecado e nos conceder a salvação. Então, tudo no Antigo Testamento vai nos direcionando para a figura de Jesus. E à medida que nos direciona para a figura de Jesus, qual que é o sentido? O nosso coração também precisa se voltar para Jesus. O nosso olhar precisa se voltar para Jesus. Para que através da nossa oração nós tenhamos uma intimidade com Jesus. E é essa intimidade com Jesus que nos preenche com o Espírito Santo, que nos dá unção, que nos possibilita enxergarmos de forma mais clara aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque a profecia tem isso, essa aqui, né? Entender aquilo que Deus quer para aquele povo, para aquela pessoa. Mas isso só é possível numa intimidade com Deus, com a abertura de coração. Não adianta Deus querer usar você como profeta se você se fechar ou se você não se abrir a essa graça. Então fica mais que claro que Deus tem poder e desejo, mas eu preciso me abrir a esse poder. Eu preciso me entender a esse Deus, para que a graça aconteça na minha vida e para que as gerações futuras possam lembrar da história, lembrar da nossa geração e falar: naquela geração tinha profetas, tinha homens e mulheres que profetizavam. Amém?